Bom, pessoal, hoje eu vim falar sobre jogo americano, suplá e trilho de mesa, qual é a função de cada um deles. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é obrigatório e o que é optativo nesses itens de mesa posta, que no caso são as rouparias, né? Então, o trilho de mesa, a toalha de mesa e o jogo americano, eles exercem a mesma função. Eles são obrigatórios na mesa posta. Qual é a função deles? Proteger a mesa, tá bom? Então, se a função deles é a mesma, eles não podem ser usados juntos. Então, você, quando for fazer uma mesa posta, você escolhe se quer usar a toalha, o trilho de mesa ou o jogo americano, certo? Essa é uma dúvida, assim, que dá para ser tirada só de você pensar na função deles. Como eles têm a mesma função, eles não podem ser usados juntos. Então, escolha a toalha de mesa ou o trilho de mesa ou o jogo americano, tá? Aqui eu tenho um trilho de mesa para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um trilho de mesa, tá? Algumas pessoas chamam também de passadeira ou caminho de mesa, ele também tem esse nome. Então, ele é assim, tá? Ó, bem comprido, e a medida dele, a largura dele é 50 centímetros, e aí o comprimento dele depende do tamanho da sua mesa, porque ele tem que atravessar a sua mesa, mas ainda tem que sobrar pelo menos 20 centímetros caindo sobre a mesa. Tá? E ele tem a função de proteger a mesa quando você vai fazer uma refeição. Então, esse é o trilho de mesa. Eu não trouxe toalha, porque toalha todo mundo tem, todo mundo sabe qual é a função. Eu acho que é até mais fácil, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? Aí vamos falar também dos jogos americanos, que tem a mesma função que a toalha e o trilho. O jogo americano, você pode encontrar ele assim, tá? Retangular, de tecido, pode encontrar ele rígido, de plástico, enfim. Tem inúmeros materiais, mas ele é assim. Esse aqui é o jogo americano retangular, e a medida padrão do jogo americano retangular é 50 de largura por 40 de comprimento. Tá? Então, esse aqui é um jogo americano retangular, e esse aqui é um jogo americano redondo, que também tem de muitos materiais, inclusive de materiais rígidos, tá? Então, esse aqui é um jogo americano redondo. Qual é a medida do jogo americano? Geralmente, um jogo americano, numa medida padrão, ele tem 40 centímetros de diâmetro, tá bom? Aí, na etiqueta francesa, gente, primeiro veio a toalha, tá? Então, a toalha que exerce a função de proteger a mesa. Mas depois os americanos, né, no caso a etiqueta americana, criou o jogo americano para facilitar, tá? Então, o jogo americano é mais moderno. Tirou a dúvida de jogo americano, trilho e mesa? Então, agora nós vamos falar sobre suplá. O suplá, gente, é um item que ele é um item de decoração para mesa. Ele é um item optativo também, você pode não usar ele se você não quiser, tá? Só que ele tem a função de decorar a mesa, né? Porque fica mais bonito, realmente a estética da mesa fica mais bonita quando você usa o suplá. E o suplá é esse pratinho aqui, no caso pratão, né? Ele é um prato normal, é um prato, só que de tamanho bem grande, tá? E ele tem essa cavidade aqui, que é justamente para colocar o prato raso. Suplá quer dizer sob o prato, quer dizer embaixo do prato, tá? Então, esse suplá, ele só pode ser usado quando você usa um prato raso, tá? No caso, ele só pode ser usado no almoço ou num jantar. Ele também serve para não deixar a mesa desguarnecida, né? Vazia, né? Pelada, quando você vai trocando os pratos, que você faz uma refeição, quando você faz uma recepção clássica, né? Uma recepção formal. Então, o suplá, além de decorar a mesa, que é uma função dele, é decorativa, ele também deixa para não deixar a mesa desguarnecida, tá? Esse aqui é o suplá. Bom, gente, agora vamos falar do item que eu acho que dá mais confusão quando você vai montar uma mesa posta, né? Quando você inicia no mundo da mesa posta, que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma base de MDF.
tá? Uma base de MDF. Ela não é supply, ela não é jogo americano, ela é uma base de MDF, tá? Ela pode ter o tamanho de 33 ou 35 centímetros, tá? Que é o tamanho do supply. Ela é usada com essas capinhas, ó, que é essa capinha aqui, tá? Que foi uma invenção muito bacana, por sinal, porque barateou muito o uso, né? E barateou muito as montagens de mesa posta usando essas capinhas de supply. No caso, essa aqui é a capinha, né? Que vai vestir essa base de MDF, tá? Aí, eu vesti aqui a minha base de MDF. O que ela é agora? Ela continua sendo uma base de MDF. Agora, ela pode ser usada como jogo americano, rígido, e pode ser usada como supply. Ela pode ser usada das duas formas. Se eu for usar ela num café da manhã ou em um café da tarde, eu tenho que usar ela como um jogo americano. O jogo americano, você coloca o prato e os talheres têm que vir também em cima do jogo americano, certo? Por quê? Porque o jogo americano tem a função de proteger a mesa e não deixar os talheres em cima da mesa pura, né? Porque é anti-higiene. Então, você vai colocar em cima aqui desse jogo americano, né? Dessa base de MDF aqui, você vai colocar o prato de sobremesa, a xícara com o pires e os talheres vão dentro, aqui em cima também dele, e ela vai exercer a função de jogo americano, tá? E aí, quando eu vou usar ela no almoço ou no jantar, se ela tiver um tamanho grande, no caso 38 ou 40 centímetros de diâmetro, e se couber o prato raso e os talheres em cima dela, eu posso usar também como o jogo americano no almoço e no jantar. E aí, no almoço e no jantar, ela vai ser usada como supply. E aí, o que é que vai em cima dela? Somente o prato raso. Você vai colocar o jogo americano, vai colocar a base de MDF em cima do jogo americano e vai colocar somente o prato raso em cima dessa base de MDF, que vai exercer a função de supply. Deu pra entender, gente? Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Sem contar que, como eu falei pra vocês, essa base de MDF, ela não é supply nem é jogo americano, pode ser usada como, né, com as duas funções, depende de como você vai usar e em qual refeição você vai usar, tá certo? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, me seguir nas redes sociais que está no box de informação, mas também tá aparecendo aí no vídeo pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!